É natural, né? A primeira missão é o batismo de fogo, como se diz. Eu me recordo que eu suava demais. Na recuperação, eu puxei com tanta força que a máscara chegou a descer do rosto. Não é questão de ter medo, é questão de ter preocupação, de cumprir a missão e defender o nome nosso da FAB, que estava lá, porque eu era um dentro de 3 americanos. Então eu não podia fazer feio. Eu era o número 4 de uma esquadrilha de 4 aviões americanos. 3 eram americanos e eu lá atrás. Lógico que na minha cabeça é tudo que o seu mestre mandar, fazeremos tudo, né? Tinha que ser assim, com medo de me perder lá. Era a primeira vez que eu saía para o combate. E o alvo até era meio velhaco. Os partisans tinham dito que dentro de um túnel em Gênova havia mantimentos e munição, não sei o quê. Então o comandante, que se chamava, por coincidência, Captain Brasil, quando chamava Brasil, eu respondia, ei, então não era eu, era ele. E então chegamos lá em cima do túnel, ele mergulhou, jogou a bomba dele lá dentro do túnel, veio outro, mergulhou. Quando chegou a minha vez, o túnel tinha passado já. Aí eu tive que fazer assim para pegar o túnel. Quando eu fiz assim, bati com a cabeça no canopi lá em cima. Eu digo, poxa, eu não sabia que eu era tão ardoroso assim. Eu nasci para caça. Isso aí foi velhaco. Aí foi embora. Na volta, nós estávamos em Tarquínia ainda. O outro esquadrão americano, que era rival desse, que estava em Tarquínia, com o qual eu voei, no 342, ficava em Pisa. Aí o Captain Brasil, passou, deu um rasmose na pista lá de Pisa, puxou um tonolento. Eu digo, agora esse safado, vamos ver que brasileiro também sabe fazer essas coisas. Aí o segundo puxou, pá, puxou o tonolento. O terceiro estava muito perto, não deu para fazer, e eu também. Era o 4, não pude fazer. Aí aterramos. Aterramos, e aí fui para aquela rotina, depois que o avião estaciona. Desliga isso, desliga tudo, tem que desligar e tal, tira o fone, blá, blá. E desabotou o cinto. Quando eu vou desabotar, estava desabotoado. Eu na afobação de sair, primeira missão, guerra, nunca tinha feito isso na minha vida, esqueci de abotoar o cinto. Se eu tivesse feito um tonolento, em vez de eu demonstrar que o brasileiro era bom, esses brasileiros são umas porcarias, morrem fazendo tonolento, morrem no chão na hora. Aí sim, quando eu saí para fumar um cigarrinho, estava difícil acertar a ponta do cigarro, sabe? Tremia, feito maravilha. A minha primeira missão foi feita no dia 6 de novembro de 1944. Era uma missão de ataque a posições de artilharia ao sul de Bolonha. John Richardson Cordeiro e Silva e o aspirante da reserva convocado, Fernando Correia Rocha, estavam entre os brasileiros escalados naquele dia. Você era acordado pelo oficial de operações. Para não acordar os outros companheiros, ele ia muito devagarinho até a sua cama e chacoalhava você e dizia, fulano, você vai voar. Eu parecia que ouvia o seguinte, Rocha, você vai morrer. Eu voei como número 4 da esquadrilha comandada pelo Major Gable. O Cordeiro voou como número 4 da esquadrilha comandada por um capitão Watson, é Watson. Ele atacou o objetivo, a esquadrilha de trás, ela se distanciou um pouco para fazer o ataque, o objetivo era a mesma zona. A antiaérea já começou em cima da primeira esquadrilha, que era o Gable, né? Eu, quando mergulhei, era o número 4, eu mergulhei e soltei minhas bombas, e até hoje eu estou para saber onde é que foram as bombas. Na recuperação, a esquadrilha, que eu era o número 4, não recuperou para o alto, mas quase que colou no solo e começou a pegar alvos logo ali perto de Bolonha. E eu fui seguindo, atirando no que eles atiravam, né? Sem ter muita noção daquilo que eu estava fazendo, né? Logo em seguida, pelo rádio eu ouvi a seguinte conversa.
ele já foi. He's gone. E aí um perguntava, who is gone? Aí a outra voz respondia, I think that was the Brazilian. Eu acho que foi o brasileiro. Aquilo, na minha mente, foi como se tivesse uma coisa assim, estourado uma bomba dentro de mim. E eu, então, quando eu vi It was the Brazilian, como éramos dois brasileiros, eu até tive instintivamente, uma reação de me apertar. Eu estou vivo. Então foi o cordeiro que morreu. O cordeiro foi abatido. Ele era do C5. O assistente do mecânico, quando viu que o avião não regressou, chorava feito criança. Então, para ver a emoção que tinha os mecânicos na esperança do regresso do seu piloto e do seu avião. Bom, morreu o cordeiro, demos um adelphi para ele, tomamos um pileque de vermute, que era a bebida que nós tínhamos no acampamento, sentimos a morte dele cantando, brincando, como ele representou para nós, porque ele foi no Panamá, foi nos Estados Unidos e estava sendo do grupo. De forma que a primeira missão foi apenas para sentir como era de fato o negócio depois que o pano subisse. Que não era mais conversa nem briefing, era para valer. O primeiro grupo de caça começou com o pé esquerdo. Aí eu suponho que o coronel deve pensar, meu Deus do céu, o que foi que veio cair aqui para cima de mim? Em todo caso, começamos a voar. Começamos a chegar e dizer, destruímos isso, bombardeamos isso, acertamos esse alvo. E o americano começou a perguntar, ué, essa turma que chegou agora já está fazendo isso tudo e a nossa aviação não está fazendo nem metade disso? Como é que pode? A experiência do Correio foi o seguinte, é a diversidade de voo. Então nos dá uma experiência maior do que daquele voo de rotina de instrução somente. O piloto brasileiro tinha experiência de voo aqui no Correio Aéreo Nacional. Ele voava sem mapa, sem rádio, no Cisca, de qualquer jeito. Então ele aprendeu a olhar, ver e observar. Ao passo que os pilotos americanos eram muito novatos, eles olhavam e não viam. Eu recebi as missões do comando do grupo, do 350, grupo 350 americano, do qual nós éramos um esquadrão. Éramos 4 esquadrões, um brasileiro e 3 americanos. Eu preparava os mapas todos dos lugares que tinham que ser atacados, dos lugares onde os aviões tinham que ir, e no dia seguinte de manhã, com os pilotos chegando lá todos na nossa sala de informações, eram mostrados os mapas, os lugares e a melhor maneira de ir para lá, os lugares onde que tinha artilharia antiaérea mais forte, maneira de evitá-las. E passava depois para o capitão Pamplona, que dizia o que ia ser feito, quantos ataques ia ser feito, por onde ia ser feitos os ataques, etc. A Esquadrilha Amarela decolará em primeiro lugar, precisamente às 8 horas. E a Esquadrilha Azul decolará logo em seguida, tomando o rumo de 357 graus. Foi escolhida esta rota por não passar por lugares muito defendidos por artilharia antiaérea. As missões eram normalmente de bombardeio picado. Bombardeio picado é uma operação em que o avião mergulha sobre o objetivo determinado até uma certa altura e dali ele lança as bombas sobre aquele objetivo. É chamado de picado porque o avião representa uma atitude de piquet.